Olá, boa noite. Começamos o nosso Cultura Livre, o seu encontro semanal com a cultura mato-grossense. Hoje falamos sobre um projeto que carrega em si livros, memória e identidade, o projeto Sapiquá de Literatura Mato-Grossense. Para isso, recebemos duas mulheres que estão à frente dessa importante iniciativa: a Larissa Silva Freire, da Casa Silva Freire, e a Maria Tereza Carrion Carracedo, da Entrelinhas Editora. Boa noite, meninas. Muito orgulho de estar com duas mulheres importantes aqui para a cultura, né, para a literatura, falar sobre esse projeto também. E gostaria agora de que vocês se apresentassem para a gente. A Larissa Silva Freire, que é coordenadora da Casa Silva Freire. Você podia se apresentar para a gente, Larissa, e falar um pouquinho sobre o seu trabalho dentro da casa, quem é você, e também falar um pouquinho sobre a Casa Silva Freire. Sim, sim, um prazer estar aqui, muito obrigada também. Seja A bem-vinda. gente acompanha um programa muito bacana, assim, conhecer tantas pessoas que fazem tantas coisas boas, assim, né, tanta criatividade, né, então essa rede de pessoas que movimenta a arte, a cultura, obrigada pelo convite. A minha formação é em educação, eu sou pedagoga, tenho pós-graduação em estudos de cultura contemporânea aqui pela UFMT, e com isso, ao mesmo tempo, tenho atuação como docente e também na produção cultural, na gestão cultural, na verdade, né, na Casa Silva Freire já há 15 anos. Então, a Casa Silva Freire foi fundada em 2010, na sequência de um circuito cultural Setembro Freire, que a gente fez para comemorar o dia do nascimento, né, do poeta Silva Freire, e aí a gente cria um grupo de pessoas, né, inclusive Maria Tereza, cria, na verdade, esse primeiro evento que antecede a própria criação da Casa Silva Freire, foi assim sinalizado inicialmente pela própria Maria Tereza, não sei se ela se lembra, em 2008, quando Silva Freire ia completar 80 anos, que ela fez uma visita na casa da minha mãe, e ela falou, olha, pegou a carteira de identidade do Silva Freire e falou, se ele tivesse vivo, ele ia completar 80 anos. E daí a gente começou toda uma movimentação junto com o Mato Forte, né, do Ulisses também, né, Calhau, e aí daquele momento, 2008, não parou mais. A gente sempre fazendo assim, porque, né, esse legado do Silva Freire não podia ficar, né, parado, né? Então a gente, com a responsabilidade que a família ficou, né, herdando essa obra para Esse acervo, cuidar, né? esse acervo, aí a gente começou a fazer esses trabalhos, né, enfim, de produção mesmo, né, cultural e os eventos, principalmente o Circuito Cultural Setembro Freire, né, que teve contribuição de pessoas assim muito especiais, assim como Keiko Kamura, Luz Marchetti, né, no início. E daí a gente não parou mais, assim. Então eu faço isso, né? Eu atuo nessas três áreas, assim, na cultura, na educação e na arte, fazendo essa relação entre a docência, a gestão cultural, a artística, enfim. Bastante coisa, né, Larissa? Maria Tereza Carrion, fala um pouquinho para a gente também da editora Entre Linhas, que é uma editora já também há muitos anos aqui no nosso estado, que já colocou muitos livros aí na edição e já tivemos a honra de ter livros maravilhosos aí pela editora. Então conta um pouquinho também sobre você e a editora Entre Linhas. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Heloísa, principalmente por esse espaço privilegiado de divulgação desses projetos artístico-culturais. Bom, a Entre Linhas Editora, ela foi fundada em 1993, portanto, nós já estamos com 32 anos de atividades publicando assuntos e autores de interesse de Mato Grosso e autores matogrossenses, né, desde então. O nosso maior desejo sempre foi poder publicar para o sistema educacional história, geografia, literatura matogrossense, arte, cultura, e nós estamos atuando nesse universo já com centenas de publicações desde então. Mas assim,
naquele momento inicial, Silva Freire, Vladimir Dias Pino já estavam presentes, porque a gente, antes mesmo da criação da editora Entre Linhas, a gente já estava trabalhando no processo de publicação de um livro que começou a ser trabalhado há 30 e tantos anos, né, Larissa? Que é o volume 3 da trilogia de Silva Freire, mas que foi publicado só recentemente. Por uma série de razões, nós só conseguimos fazer a publicação conjunta recentemente. Mas a nossa relação com Silva Freire, com a família de Silva Freire e com a Casa Silva Freire, ela é bem antiga e é um processo permanente, né, de cooperação, né, Larissa? É, uma retroalimentação, assim, sabe? Uma amizade mesmo. É. E aí, como que surgiu, meninas, essa iniciativa, né, para dar vida ao projeto Sapiquá? Quem pode responder isso para a gente, das duas? Como que surgiu assim, nossa, vamos fazer esse projeto, que é um projeto que é voltado para a literatura mato-grossense? Eu poderia dizer que, em razão dessa sintonia de forma de pensar, agir, acreditar, essa vinculação com a cultura mato-grossense, a casa, Larissa vai explicar a atuação da casa nesse sentido, mas a Entre Linhas Editora vem construindo desde então uma linha de publicações na área infanto-juvenil, onde nós sempre trabalhamos valorizando não só os autores mato-grossenses, como também os ilustradores, os artistas plásticos, que também são autores. Então, nós temos desenvolvido uma série de títulos que são maravilhosos na minha opinião. Gosto muito da experiência de poder produzir esses livros para as crianças, né? E eles estão muito sintonizados com a forma de trabalhar, ver, sentir, atuar da Casa Silva Freire, muito ligada à cultura mato-grossense, né? Então, a partir daí, Larissa? A gente na casa, que tem, eu sempre costumo falar para a Maria Tereza, assim, é incrível que a finalidade da casa, a missão da casa, propósitos, né, que falam tanto, é o mesmo da Entre Linhas. É incrível, porque na casa a gente tem uma questão que é a defesa da cuiabania, que é o tanto que o Silva Freire lutava por isso em sua obra, né? Então, quer dizer, para ele a cuiabania tem a ver com o processo cultural histórico, que é justamente a preocupação da Entre Linhas, que é toda essa linha editorial com essa preocupação com a geografia, a história, né? A literatura, as artes. E era justamente isso que o Silva Freire dizia, né? Quer dizer, cuiabania para ele é esse processo, mas esse processo no fluxo do tempo, não é uma questão engessada de parar para pensar apenas, então, somente no passado, sabe? Como se fosse congelar o tempo. Não é isso. Ele dizia da importância das pessoas que nos formam, né? Dos povos, enfim. E exatamente isso aparece em toda a linha editorial da Entre Linhas, né? Então, a gente realmente foi natural cada vez mais essa aproximação, a ponto da gente conseguir agora, pela primeira vez, realmente formalizar essa parceria através do Sapiquá, né? Que esse nome mesmo já é muito simbólico, né? Porque ele vem da cultura pantaneira, ribeirinha. E como que esse símbolo, já que você falou nisso, ele se conecta com essa proposta pedagógica, né, do Sapiquá? Pois é. Conta aí pra Só gente. a própria palavra eu acho que é uma tradução dessa nossa aproximação, né? Dessa questão dessa aproximação com os autores, enfim, né? Com os artistas, né? Que valorizam. É isso, né? Essa questão do Silva Freire é o compromisso com a fidelidade telúrica, que ele sempre fala, né? Na obra dele, e com a herança atávica, quer dizer, essa questão da ancestralidade, que tem a ver com a territorialidade, que está presente em todos esses 6 nesses livros, né, Maria Tereza?
E aí o Sapiquá, você podia falar Então, da o Sapiquá, metáfora? a gente trabalhou junto com a Daniela Freire, que não Isso. está aqui presente, mas é uma pessoa muito importante na Casa Silva É, Freire, né? que coordena, inclusive, a área pedagógica do projeto. Infantil. Então, trabalhando com ela já há muitos anos, nós desenvolvemos essa questão do Sapiquá, que já era um desejo nosso de poder trabalhar com a literatura infantil nas escolas. E a metáfora do Sapiquá é aquela bolsa que é utilizada pelo pantaneiro, né, na condução das boiadas, onde ele coloca seus víveres e assim o guaraná de ralar, açúcar, tudo que é principal e que ele vai consumir durante a jornada. Então, aquilo é muito importante para ele. Então, nós trabalhamos com essa metáfora do essencial, do precioso, que é o que a gente considera como fundamental na literatura, né? Um Essencial, alimento né? para a alma, para o intelecto e, enfim, para o processo de evolução cultural, né? Formação, né, do repertório das crianças, a preciosidade agora é o próprio livro, né, que vai estar Sim, ele que vai ser essencial, né? Ele que vai ser isso que vai estar lá dentro desse Sapiquá. E Maria Tereza, qual que é a proposta central desse projeto, né? Qual que é o propósito dele? O que ele pretende transformar, provocar nas escolas, nas crianças, nos educadores também? Então, nós sempre trabalhamos com a Entre Linhas, no caso, preocupada com o processo de levar para a escola o melhor texto, a melhor história, a melhor ilustração, a melhor edição. Agora, quem sabe fazer isso, levar a literatura e como levar para a escola, a Casa Silva Freire, a Daniela, a Larissa sabem perfeitamente bem como fazer isso. Daí é que surgiu essa parceria. A gente trabalhando nesse lado, né, da produção das publicações, para levar realmente coisas extraordinárias para dentro de sala de aula, mas como fazer isso? Aí o projeto ele tem dois grandes eixos, vamos dizer assim, que é o acesso ao livro e também a formação de professores. Então, como é um projeto piloto, a gente está fazendo um teste, né, como é que vai se dar essa dinâmica toda, né, que serão 12 escolas que receberão uma coletânea de 6 livros de literatura infantil, né, e essa coletânea vai ter também, né, já aí como contrapartida na parte de formação de professores, um encarte digital, onde 4 especialistas, aliás, analisarão essas 6 obras e vão sugerir atividades, enfim, sugestões de como o professor poderia também explorar aquele livro e tudo. Então, vamos convidar os autores, esses especialistas e mais os ilustradores para gravar vídeos para esses professores também. E, no final, fazer um festival, um encontro, né? Um festival onde cada escola participante do projeto será convidada, onde a gente também vai acompanhar esse processo de formação e de experiências inovadoras também com esses livros, né? Ou seja, cada criança ele vai ter a oportunidade de ter o livro na mão, né, Maria Tereza? Hoje está bastante no digital também, né? E aí a gente ter essa coisa do livro na mão é importante também, né? A experiência de ter o livro de ter o na livro, mão, o cheirinho do livro, né? Aquela coisa que a gente agora tem muito Kindle, né? Que é o livro digital, né? Muitas escolas estão no tablet já. Então isso também de voltar a experiência de folhear o livro, né? De estar com o livro na mão, ela é importantíssima, né? E, Maria Tereza, conta pra gente, os autores escolhidos são autores mato-grossenses, eles abordam temas como pertencimento, meio ambiente, cultura local. O que levou à escolha dessas obras específicas? Teve uma curadoria? Vocês pensaram em que obras vocês iam levar para esse projeto piloto? Sim, nós fizemos uma primeira análise, né?
destacando realmente isso entre os livros que a gente publicou. Na verdade, o projeto ele previa a distribuição de 12 livros, né, Larissa? Sim. 12 livros inicialmente. Abarcava muito mais autores. Mas, como nós conseguimos um apoio que tinha uma limitação financeira, nós estamos recebendo uma emenda do deputado Lúdio Cabral, que foi o primeiro a acreditar nesse processo inicial do projeto, né? Então, ele nos concedeu uma emenda e nós foi necessário fazer uma adaptação. Então, dos 12 livros, a gente inicialmente restringiu essa primeira etapa em 6 obras, que a gente considerou que eram as mais adequadas para um processo inicial. E essas obras têm muita relação com isso que a gente falou, né? Com essa preocupação com esse processo histórico-cultural, questão ambiental, né? Essa ideia da cuiabania. Essa referência, né, da criança ver no livro o que ela vê no cotidiano dela também, né, a paisagem, né, o território onde ela transita, né, a própria história dela sendo contada ali, a história do Pantanal, dos bichos, né, isso aí é importante também, né, porque a gente começa a olhar para o que é nosso, né? E aí... Larissa, me ajuda a lembrar o título dos livros e dos autores, né? Entre essas 6 obras escolhidas está, por exemplo, Varinhas Mágicas, que é um livro publicado sobre um poema de uma menina chamada Laís. A Laís é uma menina que começou a ficar cega aos 2 anos e meio e aos 2 ela faleceu, mas ela escreveu vários poemas e a gente publicou lá um livro. Só que um dos poemas é extraordinário, esse Varinhas Mágicas, e com ele nós publicamos um livro ilustrado por Marcelo Velasco. Não, por Márcio Aurélio. Ilustrado por Marcelo Velasco, o livro da Daniela Freire, chamado Bugrinho, que menino é esse? Que traz a biografia para crianças, né, do poeta Silva Freire. Aí nós temos o livro da Lucinda Persona, Os Bichos Escrevem, ilustrado pelo artista plástico Zeilton Matos. Embaúba, A História de uma Árvore, é um livro belíssimo do Ivens Cuiabano Scaff, ilustrado por Ruth Albernaz. Ah, a Ruth é maravilhosa. É maravilhosa. Nós temos o livro Pantanimais, com 30 poeminhas do Pantanal, de um autor que já publicou, Alexandre Azevedo, viveu em Cuiabá e Campo Grande, conhece bem o Pantanal, e ele já publicou mais de 200 livros, para você ter uma ideia. Só que esse livro está maravilhosamente ilustrado pelo Léo Davi, que é um artista, um ilustrador cuiabano, que hoje está vivendo em Dublin. Tempo Passarinho. Tempo Passarinho. Tempo Passarinho é um livro escrito e ilustrado por uma jovem autora chamada Daniela Monteiro, que trabalha a questão do tempo por meio do canto dos pássaros, comportamento dos passarinhos. É uma coisa, assim, são livros que despertam muita sensibilidade, né, Larissa? Sim, são. Inclusive, você vê Tempo Passarinho, aí você pega no Silva Freire, tem Os Pássaros, né? O poema Os Pássaros. O poema Os Pássaros. Você tem também toda essa questão da preocupação com o Pantanal, do vaqueiro, né? Isso, né? Isso que você falou é muito importante, Elô, que é essa valorização do que é o nosso território, né? Sim, por falar cuiabano que há muito tempo foi discriminado, né? Então isso aí é muito importante da gente, né, afirmar. Né? A gente precisa, né, cada vez mais assim ter orgulho e saber da nossa identidade, como você falou, né, no início, o que nos atravessa, quem somos nós, né? Então a gente faz muito isso lá na Casa Silva Freire. Ontem mesmo a gente recebeu um grupo de crianças lá e aí tinha o berrante, eu estava dizendo, tinha um berrante que acompanhou o Silva Freire, né, na sua residência, que está lá agora, e eles perguntaram, o que é isso? Aí eu falei, o que será que é isso? Ele falou,
Isso é para chamar vaca. Olha que gracinha, um menino que tinha essa vivência de vaqueiro, né? E que sabia o que era um berrante, né? Então, assim, da gente valorizar, né, a importância do vaqueiro, do pantaneiro, né? Desse vaqueiro que conduz a boiada. Então, assim, e o Sapicó vem desse universo, né? Justamente desse uso desse objeto, né? Assim como o berrante. Eu cresci tentando tocar esse berrante. Nossa, é muito difícil, eu já tentei. É muito, você tem que ter uma força, assim, né? Do pulmão, que não é... E, meninas, o projeto Sapicó também vai investir na formação continuada dos professores, né? Como que será essa etapa? Que tipo de apoio ou materiais esses professores vão receber para essa formação? Então, nós vamos fazer o primeiro uma espécie de um formulário de avaliação para acompanhar o trabalho desses professores com o livro, né, em sala de aula e também até o final do projeto. O projeto ele é de 6 meses, então ele não dá muito tempo para a gente assim, fazer uma pesquisa mais aprofundada, né? Mas como ele é um projeto piloto, a gente espera, né, Maria Tereza, que a gente possa ter outras etapas, né? E assim a gente fazer com que esses especialistas, que tem esses 4 especialistas que fazem parte do projeto, e não só esses 4, mas tem uma rede, né, de pessoas que atuam na área da leitura e escrita na infância, né? Quer dizer, o livro para infâncias tem muita produção, né? Muita movimentação em torno dessa área e que a Casa Silva Freire com certeza vai dar esse suporte, né, para essas escolas também, para que essas iniciativas, essas experiências possam ser divulgadas e compartilhadas, né, cada vez mais. Isso é muito importante. E, Maria, como que você enxerga o papel da literatura para esse enfrentamento que a gente tem de crise climática, crise de pertencimento também, que é algo que a gente fala muito aqui, né, de pertencer a esse local. Então, como que você enxerga isso, o papel da literatura para isso mesmo? Eu acho, Luísa, que é fundamental. Mato Grosso, infelizmente, ficou na segunda pior posição do Brasil naquela pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. Menor número de leitores. E isso é terrível, né? Eu acho que a literatura tem um papel fundamental na formação desses cidadãos do futuro, pessoas que têm condição de atuar de uma forma participativa na construção do seu território, né? É uma linguagem um pouco de geógrafa que eu sou, mas eu acredito que ela é importante, ela abre tantos caminhos, tantos horizontes, ela amplia o seu mundo, a sua compreensão, as suas possibilidades enquanto ser humano, que realmente é retirar desta pessoa um grande valor, uma grande riqueza quando ela não tem acesso aos livros, ao conhecimento que os livros podem dar e que não estão na internet. Outra comunicação, então, né? Exatamente. Um conteúdo assim, muito importante que precisa chegar às pessoas. E a gente está tendo agora essa coisa do digital muito forte. Então, acredito que o projeto ele é muito importante, precisa continuar, esse é um projeto continuado, para que a gente cada vez mais volte a essa coisa do livro, né, do papel, de sentar para ler, de ter as rodas de livros, encontros, né, de literatura, para ler um livro, para debater. Eu acho que isso é muito importante. E incentivar as crianças mesmo a sair um pouquinho da conexão com a internet, né, que é um perigo hoje também, né? No livro a gente sabe o que a gente está dando para a criança ler, né? E a internet não, ele está ali num mundo solto, a gente não sabe o que ela está tendo acesso, né? Então isso é muito importante, os pais hoje em dia presentear os filhos com um livro, né? Também isso é muito importante. E eu li que o projeto pretende alcançar 23 mil crianças e 12 escolas municipais.
qual que é o impacto esperado, né, de tudo isso, tanto para a literatura, mas também para essa identidade cultural nas comunidades escolares? Pois é, cada escola, ela nessa coletânea, ela vai Uhum. receber 41 exemplares de cada um. Então, são 240 por escola, Uhum. né? E a gente, assim, fizemos um cálculo que se cada professor trabalhar com um livro durante um mês, e ele vai conseguir fazer com que a criança tenha o livro na mão. Então, são 40. Se considerarmos que cada sala tem uma média de 25 crianças, né? Essas crianças terão a oportunidade de ter o livro na mão. E o professor pode desenvolver melhor aquela atividade de educação literária, né? Da mediação literária. Sim. Então, a gente quer contribuir nessa formação de professores justamente para esse processo de mediação com o livro, né? Seja cada vez mais potente, mais criativo, mais criador, que incentive essa criança, né? A criança que está ali também poder ser um escritor, né? Que é a questão da educação literária que você falou, né? Hoje eu vi até uma postagem sobre a importância da leitura na rede, assim, você lendo agora nas férias, né? O contato com seu filho, né? Assim, num ambiente assim, sem aquela leitura pelo prazer da leitura, do contato, daquele momento, né, do estar juntos, né? Criar momentos, né, de ler e de conversar e dialogar sobre o livro, né, dialogar sobre o que está lendo. E aí a gente espera que a Casa Sua Freire, na verdade, ela tem, assim, a preocupação justamente desse impacto, né, da a gente registrar, a gente avaliar de alguma maneira, a gente conseguir mostrar depois, né, nessa avaliação, numa futura avaliação, né, que a gente possa, porque todos os projetos da casa a gente sempre, logicamente, né, qualquer edital que você escreva, você tem que ter uma avaliação, né, depois publicar os resultados, os impactos desse investimento, né? Então a gente tem esse compromisso também com todos os projetos, que a gente sempre, ao final do projeto, publica os resultados. Então a gente quer acompanhar esse processo em parceria com as escolas, né? Onde pudéssemos assim destacar, né? As experiências que forem acontecendo a partir desse contato com essa coletânea, enfim, né? E provavelmente vai acontecer muita coisa, né? Porque são 6 meses aí com contato com livros diferentes, que a criança não está acostumada a receber uma linguagem poética, outro tipo de linguagem, a né? qualidade dos livros é maravilhosa, exatamente. né? E a coisa também de ser escritores mato-grossenses, quem sabe esse escritor consegue conversar com essa criança, né? Ter contato. E então fica uma pessoa próxima que ela consegue ter como referência e falar, nossa, se ele é escritor, eu também posso ser, né? Então, isso aí é muito bonito. Eu já vi muito isso acontecer, né? Da gente faltar referências, né? Se a pessoa conseguiu, eu também consigo. Então, como ela fez para chegar até lá? Então, isso também mexe com a autoestima da criança, com como ela enxerga o mundo, as possibilidades. Então, eu acho isso aí muito importante, essa coisa do escritor ser mato-grossense, né? Ser daqui. Verdade. É como essa criança que foi na Casa Sua Freire ontem, né? Ele falou, não, para chamar a vaca, eu sei disso, né? Então, assim, é uma relação, por exemplo, com o bugrinho, de como ele, né? Como ele, exatamente. Ele é o bugrinho. Ele é o bugrinho, ele é essa criança também, ele consegue se ver ali, né? Sim. E tem planos de ir para escolas rurais, agrícolas, porque também seria um lugar que não tem muito acesso, né? Até a educação de qualidade mesmo, né? Verdade. Na verdade, é nosso desejo, né, Larissa, ampliar o projeto e atender uma coisa que é muito importante. Desde a Constituição Federal, ela estabelece que 1/3 dos conteúdos que vão para dentro da sala de aula, eles têm que ser sobre a realidade do entorno, a realidade regional, local, para provocar justamente essa questão do pertencimento, a identificação. Isso facilita a aprendizagem, né? Então, assim, os planos curriculares nacionais, tudo isso prevê
1/3 do conteúdo Sim. regional, local, mas isso A não base estava nacional é que a sendo, gente chama é a também, base BNCC, né? nacional comum, Comum mas não curricular. estava sendo aplicada. E, assim, hoje em dia nós temos esperança de que isso venha a ocorrer a partir das leis, as últimas leis que têm sido aprovadas aqui em Mato Grosso. O Plano Estadual do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas, e a lei do Dr. Eugênio, que estabelece o incentivo à leitura de autores matogrossenses nos sistemas público e particulares de ensino. É. Né? O Sapicó já vem colocando em prática a própria lei. Nossa, gente, vocês estão à frente já. Estão à frente. Meninas, assim, foi um prazer conversar com vocês, ficar por dentro desse projeto tão importante, necessário, que ele siga aí por muitos anos, que a gente consiga aí transformá-lo em algo permanente, né? Porque é necessário, e que alcance cada vez mais escolas, mais pessoas, e que a gente possa voltar aqui e falar também das estatísticas, o que a gente mudou da nossa realidade mesmo a partir disso, porque eu acredito muito no poder da literatura, e ela sim muda o nosso entorno, porque a gente começa a ter conhecimento, e é muito importante isso, né? E parabéns, que bom que a gente conseguiu aí falar com vocês sobre o projeto. Obrigada pelo convite, né? Foi um prazer. Verdade. E vocês aí de casa, sintam-se convidados para acompanhar a editora Entre Linhas nas redes sociais. Lá você fica por dentro de tudo que eles estão fazendo. E também a Casa Silva Freire, que além do projeto Sapiquá, existem outros projetos de literatura também, de escrita literária, que é o Caio Ribeiro, que dá aula lá na Casa Silva Freire, um espaço muito bonito também, até para falar desse movimento telúrico, né, que é um movimento aí do Silva Freire, falar um pouquinho da cuiabania. Então, acontecem muitas oficinas dentro da Casa Silva Freire, são oficinas gratuitas, e é só seguir as redes sociais, se inscrever e participar, né, Larissa? Sim, verdade, muita coisa, né? Muita coisa acontecendo lá. A Casa Silva Freire é um espaço lindo, que você também pode ir lá para conhecer a casa. Ela está aberta em horário comercial, sim, isso, né? Período vespertino, de segunda a sexta-feira, né? E a gente faz visitas mediadas, né, para conhecer o acervo também, né? Toda a questão do intensivismo, né, da linguagem de vanguarda, a parceria com Vladimir de Aspino. Enfim, temos o Conversa ao Pé do Cajueiro. Com a Valderez, que é incrível também. Então, gente, tem muitos projetos acontecendo lá na Casa Silva Freire. Sintam-se convidados, a casa abraça a gente chega lá, tem um bolinho, um chá com bolo, sempre tem um chá com bolo lá. Você participou de Já participei, sim. E a gente adora lá, porque também é esse espaço de conexão com a própria literatura cuiabana, né? Verdade, então, assim, é importantíssimo. E meu muito obrigada, e fique com a gente, que no próximo bloco tem mais Cultura Livre. Até logo, até mais, meninas. Obrigada, até mais.